Bom dia, meus irmãos. Queridos, pela graça do Senhor, aqui estamos mais um domingo para juntos podermos dar continuidade ao nosso estudo na Palavra de Deus, tendo por base a nossa confissão de fé de Westminster. Nós sempre, antes de passarmos ao estudo, sempre costumamos orar. Então eu gostaria de convidar você para que, juntamente comigo, possamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, da providência e da salvação. O Deus que em Cristo Jesus nos escolheu e no devido tempo, Senhor, enviaste o Teu Filho ao mundo para morrer por nós, pecadores, e por meio do sacrifício dele, o Senhor formou um povo, uma igreja, um corpo, do qual, Senhor, nós fazemos parte. E te louvamos e te bendizemos e te exaltamos por isso. E por isso estamos aqui nesta manhã, porque somos o teu povo, povo que está sendo pastoreado por ti, guiado por ti, ensinado por ti. E como tuas ovelhas, aqui estamos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, as tuas ordenanças, os teus mandamentos para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, em que estaremos tratando de um assunto que não é fácil, que o Senhor possa nos trazer o esclarecimento necessário mediante a tua palavra, que tenhamos as nossas dúvidas sanadas e que a tua palavra sempre seja a luz que vai guiar os nossos passos. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós estaremos tratando a respeito do capítulo 32 da nossa confissão de fé, capítulo cujo título é Do Estado do Homem Depois da Morte e da Ressurreição dos Mortos. Então, nós iniciamos este capítulo na última aula que estivemos tratando do parágrafo 1º. Hoje nós vamos concluir esse parágrafo 32, abordando o capítulo 32, abordando os parágrafos 2 e 3. Então, a nível de introdução, eu gostaria de começar dizendo que o fim dos tempos, meus queridos, é um dos temas mais comuns em toda a Escritura. Você vai ver, certamente, lá no Antigo Testamento, várias referências a respeito dos últimos acontecimentos. Você vai ver também no Novo Testamento os autores bíblicos ressaltando a importância do mundo vindouro para a realidade de ser cristão na época em que nós estamos vivendo. E esse tema, meus queridos, esse estudo a respeito do fim dos tempos é chamado de escatologia na nossa teologia. Escatologia que, como nós já tivemos a oportunidade de explicar para os irmãos, é uma palavra composta de duas palavras gregas. Eschaton significa fim e logia significa estudo. Então, escatologia seria o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas. E aqui, queridos, é interessante nós entendermos que esse é um tema que gera, sem dúvida, muitas discussões, muitas perguntas, não é? Muitas vezes, como pastor, eu tive que responder perguntas relacionadas à questão da doutrina da escatologia. E é interessante, queridos, porque esse é um tema que trabalha a literatura que nós chamamos apocalíptica. Essa literatura, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de profecias e, às vezes, essas figuras que são utilizadas, essas profecias que são descritas na palavra de Deus, às vezes não são exatamente tão claras para nós pecadores. E o que é que acontece? Há muitas divergências de interpretação. Isso é algo notório. Então, nós, com muita
graça de Deus e buscando ser ao máximo fiel às Escrituras, nós nos aproximamos deste assunto para tratá-lo com santo temor e temor diante de Deus. A escatologia, como nós vimos na semana passada, ela pode ser dividida da seguinte forma: escatologia geral e escatologia individual. Ok? Esse capítulo 32, que nós estamos tratando da nossa confissão, ele aborda a escatologia individual. Agora, qual é a diferença entre elas? Veja, a escatologia geral, ela aborda basicamente todos aqueles eventos que estão relacionados com a vinda de Cristo, com os últimos dias, não é? Vamos dizer assim. Então, você vai ter na escatologia geral o abordar de vários eventos, como por exemplo, a grande tribulação, a vinda de Cristo, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Enquanto que a escatologia individual, ela vai tratar de forma mais específica do ser humano em si. O que é que acontece com o ser humano após a morte? Então ela trabalha temas, por exemplo, como morte física, imortalidade, estado intermediário dos mortos, ressurreição dos mortos, não é? E o estado eterno. Então, queridos, nós estamos tratando especificamente dessa parte da escatologia individual. Vários destes temas que eu mencionei aqui, que são da escatologia individual, nós tratamos na última aula que nós tivemos. Hoje nós vamos abordar de forma mais específica a questão da ressurreição dos mortos e do estado final. Veja, a escatologia reformada, ela afirma que há somente dois destinos para o ser humano após a morte: o céu ou o inferno. E como nós vimos na semana passada, ela também defende que a alma do ser humano após a morte, ela permanece, ela é imortal e ela também é consciente, esteja ela lá no céu ou no inferno, ela estará consciente. E com isso, meus queridos, nós vamos perceber que a nossa teologia, ela já vai se diferenciar e rejeitar vários ensinos que são populares aqui, por exemplo, no nosso contexto, no nosso país, como, por exemplo, o ensino do purgatório. Então, de acordo com a doutrina católica do purgatório, quando uma pessoa morre, ela sim é destinada para o céu e para o inferno, só que algumas, para que possam ir para o céu, tem que passar por esse local onde elas vão purgar os seus pecados, onde elas não serão purificadas, para que assim então elas possam entrar no céu. Rejeitamos também a doutrina do som da alma, que é a doutrina que afirma que uma pessoa, quando ela morre, ela fica num sono, num estado de inconsciência, no que diz respeito à sua alma. Rejeitamos também a doutrina do aniquilacionismo, que é aquela doutrina que diz que as almas dos ímpios serão aniquiladas, que elas não vão sofrer por toda a eternidade. Também rejeitamos o universalismo, outra perspectiva equivocada a respeito dos últimos acontecimentos. O universalismo acredita que no final todos serão salvos, independentemente da forma como viveram aqui neste mundo, todos serão salvos. E também rejeitamos a doutrina da reencarnação, não é? Que defende aquela perspectiva de que o homem morre e depois ele renasce, e esse ciclo ele vai sendo repetido até que ele possa ir evoluindo no que diz respeito à sua vida espiritual. Então todos esses ensinos, eles logo de cara são rechaçados pela teologia reformada. E hoje, como eu disse, nós estaremos tratando ainda da escatologia individual,
especificamente da questão da ressurreição dos mortos, da transformação daqueles que estarão vivos quando o Senhor Jesus voltar e do estado eterno dos homens. Então, vamos começar aqui, meus queridos, com a ressurreição dos mortos. Vamos começar aqui tratando especificamente a respeito desta questão, ok? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar da doutrina da ressurreição dos mortos, e que a nossa confissão, no seu segundo parágrafo, ela vai ressaltar, é que no último dia, aqueles que estiverem vivos na terra não morrerão, mas serão transformados. Veja, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo é chamado de o último dia. Assim como houve o primeiro dia em que Deus criou o homem, haverá também o último dia que terá, que marcará o fim da nossa era, o fim do mundo como nós conhecemos. Então, Deus, ele tem conduzido a história para um desfecho, para um fim. E esse fim, essa conclusão será, sem dúvida, uma conclusão gloriosa, que marcará o fechamento da história. Esse é o chamado último dia, que a nossa confissão menciona. Há diversos eventos que estão programados para este último dia, não é? Dentre esses eventos, o que nós vamos nos deter nesta manhã são dois: a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, e a entrada no estado eterno, também estaremos vendo. Então, no último dia, quando o Senhor Jesus retornar, todos os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos, aquela geração que estiver viva por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, os corpos dessa geração serão transformados. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 e 52, quando ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, biblicamente falando, queridos, vai haver uma geração que não vai morrer. Eu sei que a gente diz que a única certeza que o homem tem, não a gente crente, mas se tornou um ditado popular, a única certeza que o homem tem nessa vida é que ele vai morrer um dia. Mas vai ter uma geração que, de fato, não vai experimentar a morte quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Veja que Paulo vai dizer aqui nesse texto que nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. E a ideia de dormir aqui é uma metáfora, certo? Como nós já mencionamos e tratamos na aula passada. Aqui Paulo não está defendendo aquela doutrina do estado de inconsciência da alma, do sono da alma. Mas ele usa a metáfora dormir, como Jesus usou para Lázaro, não é? Jesus disse, olha, ele está dormindo. Aí depois ele disse, Lázaro morreu. Então é uma metáfora para dizer que nem todos daqueles que estarão, nem todos os cristãos estarão mortos. Vai haver uma geração
que estará viva quando Jesus voltar. Aqueles crentes que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus Cristo não passarão pela morte, mas serão transformados. Ou seja, o seu corpo e a sua alma serão glorificados. Isso acontecerá numa fração de segundos, como diz o apóstolo Paulo aqui, no momento, em um abrir e fechar de olhos. Então, os ímpios que estiverem vivos nesse último dia, a palavra de Deus ela não é clara a respeito. Alguns acreditam que eles vão morrer e depois vão ressuscitar, certo? Outros acreditam que não é, que vai ser algo mais prático, eles já vão ser transformados também. O fato é que a Bíblia não esclarece o que vai acontecer com os ímpios, se eles vão morrer e ressuscitar com um corpo diferente. Isso nós sabemos, que eles receberão um corpo apropriado para passar a eternidade toda no inferno. Um corpo adequado para aquele lugar, para resistir àquele lugar eternamente. Porém, não sabemos se quando Cristo voltar, eles vão morrer e ressuscitar ou serão imediatamente transformados. Esse é aquele tipo de ponto que a Bíblia não esclarece, que a Bíblia não afirma. E quando a Bíblia não afirma, quando ela se cala, é bom que a gente também se cale, certo? Claro, uns acham uma coisa, outros acham outra, mas é apenas especulação de cada um, certo? Agora, essa transformação ela vai acontecer de maneira diferente para os cristãos que estiverem mortos, não é? Ela vai acontecer, no caso dos cristãos que estiverem, vai ser diferente essa transformação que nós passaremos, vai ser diferente, não é? Porque aqueles que ressuscitarem serão sim transformados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, só que o processo vai ser diferente. No caso dos cristãos que estiverem mortos, uma vez que as suas almas já tinham sido aperfeiçoadas, não é? As suas almas já tinham sido aperfeiçoadas, estavam ali no céu com Cristo, somente o corpo será restaurado e glorificado pela ressurreição, certo? Enquanto que os cristãos que estiverem vivos, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, eles terão uma transformação completa no corpo e na alma. Essa transformação, ela sem dúvida é necessária para que o ser humano possa entrar no estado eterno. Deus criou o homem em corpo e alma, e o destino eterno será experimentado pelo homem em corpo e alma. Veja, como nós vimos na última aula, o homem foi criado em uma unidade, corpo e alma. O pecado separou aquilo que não deveria ser separado. Ele dividiu o homem. Mas Deus criou o homem em uma unidade. E para que ele possa passar a eternidade, seja no céu ou no inferno, ele terá que ser reunido novamente, corpo e alma. O ser humano, a pessoa, para que assim ela possa então receber a bem-aventurança eterna ou a condenação eterna. No caso dos crentes que nós estamos mencionando aqui, eles receberão um corpo glorificado, para que assim então corpo e alma aperfeiçoados possam gozar por toda a eternidade no novo céu e na nova terra, na presença do Senhor, ok? O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, baseado no nosso parágrafo 2, é o seguinte: no último dia haverá uma ressurreição simultânea de todos os mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Veja, naquele dia, queridos, naquele último dia, todos os seres humanos que viveram
e morreram aqui neste planeta vão ressuscitar. Ressuscitarão. A confissão expressa o ensino bíblico de que todas as coisas, todas as pessoas, independentemente de serem injustas ou ímpias, todas vão ressuscitar para comparecer diante do tribunal de Deus. Então todos receberão novamente os seus corpos, serão reunidos novamente, corpo e alma, para serem julgados, e assim cada um siga o seu destino eterno. Conforme nós podemos observar lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, quando é dito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Veja, já no Antigo Testamento, entre os judeus, havia essa concepção, essa percepção da ressurreição. E você percebe que eles sabiam que haveria uma ressurreição para os homens e que estes homens seriam ressuscitados, conforme diz o texto, ou para a vida eterna ou para a vergonha e horror eterno. Ou seja, haveria apenas ali dois destinos eternos para o homem. Mas ambos, ímpios e justos, iriam ressuscitar para seguir então os seus destinos. Outro texto que nós podemos mencionar também é o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, Paulo afirma que Cristo, ele vai descer dos céus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, não é? Serão transformados, receberão um corpo glorificado, aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus. Em seguida, os cristãos que estiverem vivos serão transformados, e os dois grupos, tanto aqueles que foram ressuscitados quanto aqueles que foram transformados aqui em vida, vão ser arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Esse é o famoso arrebatamento da igreja, certo? Então, nós entendemos que a partir dali, de acordo com a nossa perspectiva escatológica amilenista, seguirá o juízo final. Não vai acontecer como algumas linhas de interpretação evangélica defendem, de que a igreja vai ser arrebatada e que vai começar aqui na terra um milênio. E Jesus vai, então, reinar por 1000 anos aqui na terra. Nós não entendemos assim, certo? Teremos a oportunidade de ver isso um pouco mais à frente. Mas voltando aqui para a ressurreição final, não é? A ressurreição que vai acontecer, meus queridos, neste último dia, vai ser uma ressurreição diferente de todas aquelas que aconteceram com seres humanos, pecadores aqui neste mundo. Vai ser diferente de todas aquelas que foram mencionadas lá nas escrituras de homens pecadores que ressuscitaram. Por exemplo, você vai encontrar o episódio em que o profeta Elias, ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitando o seu amigo Lázaro. Mas
você vai perceber, queridos, que há uma diferença entre essas ressurreições e aquela grande ressurreição que acontecerá finalmente. A diferença é que todos aqueles que foram ressuscitados, né, todos os homens pecadores que foram ressuscitados, eles voltaram a morrer, certo? Lázaro reviveu, mas morreu outra vez. A diferença está aqui neste fato de que na ressurreição dos mortos, no último dia, as pessoas não vão mais morrer. Essa união, essa reunião, vamos dizer assim, do corpo e da alma do ser humano será para toda a eternidade. Okay? Independentemente de qual seja o destino eterno da pessoa. Então, a ressurreição dos mortos é para nós cristãos uma promessa muito aguardada. Nós temos ela como motivo da nossa caminhada aqui em fé, esperança e amor. Nós encontramos nesta promessa encorajamento. Nós nos alegramos por sabermos que vamos ressuscitar dentre os mortos. E o próprio Senhor Jesus, quando no seu ministério terreno, ele disse o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 40. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele garantiu, ele prometeu que nós passaríamos por essa ressurreição, seríamos aperfeiçoados, receberíamos um corpo glorificado, para que pudéssemos estar junto com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, meus queridos, essa é a nossa alegria. Por isso que quando nós, de fato, morremos aqui neste mundo, não é que nós entramos num estado de sono da alma, mas a morte para nós, ela é um descanso das fadigas aqui deste mundo, e nós desfrutamos do céu, mas ainda aguardamos o melhor, não é, que vai acontecer quando o ser humano estiver novamente reunido, corpo e alma, e assim possa desfrutar ainda mais da presença de Deus. Ok? Então, vamos seguindo. Eu ainda estou aqui tratando do parágrafo 2º do capítulo 32. Outro ponto que esse parágrafo nos traz é o seguinte: os mesmos corpos que são sepultados na terra ressuscitarão e se reunirão as suas almas, sua identidade será preservada, ainda que suas propriedades sejam transformadas. Veja, o parágrafo da nossa confissão, ele ressalta esta verdade, não com as mesmas palavras que eu estou explicando aqui, mas a verdade é a mesma, ou seja, os corpos da ressurreição, eles serão os mesmos com os quais nós vivemos e fomos sepultados aqui neste mundo. Não importa como foi que o ser humano morreu, se no estado de decomposição, de destruição. Veja, Deus, ele é poderoso, meus queridos, para trazer esses corpos outra vez à vida. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que trouxe à existência tudo o que há pela palavra dele, que é poderosa para do nada fazer tudo o que existe. Então, Deus, ele é poderoso sim, para também, ele que criou o homem do pó da terra, chamar o homem do pó da terra e assim trazê-lo novamente à vida. Então, queridos, quando nós pensamos nessa perspectiva e que nós não receberemos
outro corpo, né, mas o mesmo corpo, nós podemos chegar à conclusão também de que a nossa identidade ela vai ser preservada. Nós não vamos perder a nossa identidade. Então, Deus formou a cada indivíduo com corpo e alma. Um pertence ao outro. Eles serão reunidos novamente, né? E uma vez que eles estiverem reunidos, aí sim eles vão poder passar toda a eternidade. Essa é uma verdade, queridos, que nós podemos observar na palavra de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 19, do verso 26 ao 27. Jó, capítulo 19, do verso 26 ao 27, que diz assim: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Impressionante aqui a percepção que Jó tinha, né? A esperança de que ele iria ressuscitar e com a sua própria carne, com os seus próprios olhos, não outros, ele faz questão de deixar claro, mas os seus mesmos, ele veria a Deus. Isso mostra, queridos, que Jó sabia que ressuscitaria com o mesmo corpo e com os seus próprios olhos veria ao Senhor. Isto é, o corpo da ressurreição será o mesmo corpo. Será o mesmo corpo. Só que agora, uma vez que nós vamos ressuscitar, nossas capacidades, elas serão diferentes. E é isso que eu gostaria de ressaltar aqui. É importante nós deixarmos claro que a confissão aqui, ela nos mostra que nós vamos ressuscitar com os mesmos corpos, porém nossos corpos não serão os mesmos. Em que sentido? Vamos entender. Eles serão os mesmos corpos, porém transformados. Ok? Nossos corpos serão adequados à realidade redimida na qual viveremos eternamente. Embora os mesmos corpos, mesmo possuindo os mesmos corpos, mas com qualidades diferentes após a ressurreição. Ok? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar a respeito disso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 42 a 44. Ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, aqui Paulo está falando da natureza do corpo da ressurreição. Ele está fazendo aqui um contraste entre o corpo da ressurreição e o nosso corpo atual. Ok? Paulo compara o nosso corpo com uma semente que é plantada na terra e que um dia vai brotar, não é, com um novo corpo da ressurreição. Então ele usa essa figura aqui de uma semente que é lançada na terra, morre e depois ela revive. Ok? O nosso corpo atual, ele vai se corromper. Ele vai passar pela desonra. A ideia de desonra aqui é desonra do pecado e da morte. Ok? Ele também é um corpo fraco, é um corpo natural, como diz Paulo. Mas o corpo da ressurreição, ele será um corpo que vai ressurgir incorruptível. Ele vai ser glorioso, ele vai ser semelhante ao corpo de Cristo. E nós vamos ter capacidades, vamos dizer assim,
habilidades, poderes que agora nós não temos com o nosso corpo natural, mas nós teremos quando recebermos este corpo espiritual, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Agora, é importante deixar claro que quando a palavra de Deus fala de um corpo espiritual, ele não está falando simplesmente de um corpo imaterial. Porque a palavra de Deus nos ensina que, de fato, nós receberemos o nosso corpo e teremos um corpo, de fato, físico, material, para habitarmos o novo céu e a nova terra. Não teremos, como diz o texto aqui, a natureza carnal, que é própria desse corpo que nós habitamos hoje, certo? Nosso corpo será semelhante ao de Cristo, nosso corpo será, inclusive, melhor do que o corpo de Adão, ok? Antes da queda, obviamente, né? Antes da queda. Então, queridos, as promessas que Deus tem para nós são maravilhosas, são gloriosas. Nós vamos ressurgir em um corpo transformado, um corpo certamente superior a este, glorificado. Não teremos o mesmo corpo, porém transformado. Não teremos mais, com certeza, as nossas enfermidades que nós temos aqui, as limitações trazidas pelas enfermidades, a própria degeneração do corpo aqui que nós experimentamos, né, com o passar do tempo. O nosso corpo glorificado não vai passar por isso, não experimentará isso, não sofrerá com essas consequências do pecado. Contudo, esse corpo será transformado, glorificado, será semelhante ao de Cristo, não vai estar sujeito ao pecado e nem às degenerações, vamos dizer assim, do pecado. Ainda que não possamos determinar como será a sua transformação, mas basta saber que o nosso corpo ele será semelhante ao corpo de Cristo. Não é que nós vamos ser iguais a Cristo, no que diz respeito aos seus atributos, não é isso. Mas o corpo que nós receberemos será semelhante ao corpo que Ele ressuscitou também, conforme nos ensina a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto, e esse ponto está baseado no parágrafo de número 2, do capítulo 32. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o próximo ponto, a ressurreição para a vida e para a condenação. Esse ponto, ele é baseado no parágrafo 3 do capítulo 32, que diz assim, peço que você acompanhe na sua confissão. Os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão pelo seu Espírito ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Aqui nós vamos entender um pouco mais este ponto. Então, os ímpios serão ressuscitados para a desonra. Como nós já mencionamos, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer com que aqueles que estão mortos, tanto crentes quanto descrentes, voltem a viver, sejam ressuscitados. Os ímpios serão ressuscitados, como nós já mencionamos, para a desonra, para o horror eterno, conforme o texto lá do Antigo Testamento. O ímpio também irá ressuscitar com o mesmo corpo que tinha quando estava vivo aqui neste mundo, ou seja, ele não vai perder a sua identidade também, ok? Claro que não vai ser o corpo semelhante ao nosso corpo glorificado, mas vai ser um corpo adaptado para que eles possam passar a eternidade, né,
sofrendo os castigos que estão ali reservados para todos aqueles que morreram sem Cristo. Neste mesmo lugar estarão também o diabo e todos os seus anjos, condenados igualmente ao sofrimento eterno. Esse sofrimento dos ímpios com o corpo é requerido pela justiça de Deus, uma vez que o homem, como um todo, corpo e alma, viveu, pecou, com o seu corpo ele adorou falsos deuses, com o seu corpo ele viveu uma vida de desobediência a Deus. Então ele também, de acordo com a justiça de Deus, pagará por completo. Corpo e alma serão punidos no inferno e posteriormente que será lançado no lago do fogo e enxofre. Então, os ímpios serão ressuscitados e ganharão um corpo que não pode morrer, para que possam sofrer eternamente no inferno, sem que o seu corpo seja destruído e sem que os sofrimentos daquele lugar tão horrível, venha a destruí-lo, vamos dizer assim, não é? Então, queridos, quando nós pensamos nessa realidade descrita na palavra de Deus, nós certamente sentimos porque sabemos que esse é o destino que aguarda muitos dos nossos parentes e amigos que não se arrependeram, que não se voltaram para Cristo, que não receberam como único Senhor e Salvador das suas vidas. É justamente para esse lugar de horror, de tormentos e de castigos eternos que irão todos aqueles, inclusive os que nós amamos, passar toda a eternidade. Mas podemos mencionar também aqui, em segundo lugar, os corpos dos crentes serão feitos à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, e diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo afirma que Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação, ou seja, o nosso corpo que é humilhado pelo pecado, pela doença, pela morte, para ser um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, ou seja, o corpo que Cristo recebeu por ocasião da sua ressurreição. O nosso corpo ressurreto será igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Corpo este que o Senhor tem até hoje, certo? E voltará com ele e passará a eternidade toda com ele. Então, o nosso corpo ele será semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, excetuando aquelas qualidades e virtudes que pertencem somente ao Senhor Jesus, como por exemplo onipotência, onisciência, onipresença, okay? Qualidades e atributos que pertencem somente ao Senhor. Os crentes então serão transformados e glorificados. Isso é necessário, isso é preciso para que eles possam então desfrutar de maneira plena do mundo vindouro. Um corpo e uma alma que não tem pecado, um corpo e uma alma que não pode pecar, imortais, gloriosos, com capacidades e habilidades para poder desfrutar, explorar essa nova realidade, o novo céu e a nova terra. Veja, são coisas que nós abordamos seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos ainda falar sobre o novo céu e a nova terra. São coisas tão maravilhosas que, ainda que a gente chegue a imaginar, mas a Bíblia diz que vai além
daquilo que nós podemos imaginar. Quando nós lemos aquilo que o Senhor quis nos revelar sobre esta nova realidade, novo céu e nova terra, nós realmente ficamos embasbacados. Mas ainda assim, queridos, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter muitas surpresas, muitas alegrias, muitas bênçãos que nós só vamos realmente reconhecer e saber quando estivermos lá na presença do Senhor. Terceiro, após a ressurreição, os ímpios e os justos, dos ímpios e dos justos, o estado eterno se iniciará. Aqui, queridos, como nós já mencionamos, nós seguimos a perspectiva amilenista. Para nós, o milênio ele já está acontecendo espiritualmente, com Cristo reinando. Ele está assentado no trono do universo. Ele foi aquele que recebeu do Pai toda a autoridade para governar no céu e na terra. Ele voltará não para um reino milenar, um reino terreno, mas ele voltará com o propósito de buscar o seu povo que estiver aqui, realizar o juízo final e ali começar o estado eterno. Então, esse dia ele vai inaugurar o estado eterno. Quando nós pensamos no estado eterno dos ímpios, dos perdidos, nós podemos refletir sobre aquilo que vimos na aula passada. Na aula passada vimos que a morte separa o corpo e a alma do homem. No caso dos ímpios, o corpo volta ao pó, a alma vai para o inferno, ok? Porém, o inferno, como ele é hoje, não é o estado final dos ímpios, ele é um estado, vamos dizer assim, intermediário. Por quê? Porque a Escritura afirma que o destino final dos ímpios é o lago do fogo e enxofre. Ou seja, quando eles ressuscitarem, eles serão então lançados no lago do fogo e enxofre, juntamente com o inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então há uma diferença entre o inferno, certo, e o lago de fogo. O inferno existe hoje, mas deve ser considerado como um local transitório. As almas dos ímpios estão agora sendo atormentadas no inferno, porém estão lá sem corpo. No dia da ressurreição, mesmo os ímpios terão também que ressuscitar para o juízo, então serão lançados para dentro do lago do fogo. Portanto, num sentido, o lago de fogo ele ainda é pior que o inferno atual. E nós podemos considerá-lo como sendo o inferno definitivo, vamos dizer assim. Ele ainda é pior, porque, de fato, certamente é ruim para as almas que estão no inferno sofrerem os castigos que estão sofrendo hoje. Mas é um ruim que ainda vai piorar. Por quê? Porque o homem como um todo precisa ser punido pela justiça de Deus. Então eles vão ressuscitar e aí sim corpo e alma serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 15. E o destino então final do crente é a criação restaurada, o novo céu e a nova terra. Então, depois da ressurreição dos mortos, do juízo, meus queridos, a palavra de Deus diz que os salvos habitarão no novo céu e na nova terra. No estado atual, as almas das pessoas que morreram com Cristo
estão na presença de Deus, estão desfrutando do paraíso, do céu, porém essas almas estão sem os seus devidos corpos. Por isso, o paraíso hoje é chamado um local de descanso. As almas dos salvos devem descansar até aquele último dia, quando então eles ressuscitarão. Depois da ressurreição, quando as almas dos salvos forem unidas novamente aos seus corpos, eles então poderão desfrutar do novo céu e da nova terra, que é descrito lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 4, da seguinte forma. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aqui, queridos, nós temos essa maravilhosa descrição do novo céu e da nova terra, que nós entendemos que não vai ser um novo céu e nova terra que acabou de ser feita, não é? Mas que Deus vai utilizar esta terra e os céus e restaurá-los e torná-los novos. E nós entendemos isso porque a própria palavra que é utilizada no grego para novo céu e nova terra, no grego há duas palavras para novo. Um novo que foi criado, né, ali como sendo algo que acabou de ser feito, e um novo que é para algo que foi restaurado. Então a palavra que é utilizada para novo céu e nova terra é a ideia de algo que foi restaurado. Então essa terra e os céus serão restaurados, e lá nós vamos habitar por toda a eternidade. Veja, muitas coisas nós não sabemos ao certo sobre esse período, uma vez que a Bíblia não nos revela detalhes de como será a vida dos glorificados no novo mundo. Sem dúvida, nós vamos nos reconhecer no céu, certo? Teremos memórias no céu, nós saberemos, né, por que nós estamos ali. Nós saberemos que foi por causa do Cordeiro que nós estamos ali, certo? Sem dúvida, nós vamos estar, meus queridos, tão afinados com a justiça de Cristo que nós vamos sim lembrar dos nossos parentes e amigos que viveram aqui conosco, mas que não estão lá, e faremos isso sem tristeza. Então, nós podemos ter essa certeza que nós nos reconheceremos lá no céu, teremos memórias, e nenhuma memória triste do passado vai tirar a nossa alegria, o nosso gozo. Nós nos lembraremos de tudo, mas essas lembranças, inclusive as tristes, serão filtradas pelo gozo, pela alegria que nós teremos de participar ali com Cristo naquela nova realidade. De forma que nada disso vai afetar a nós, vai nos entristecer. Nenhuma lágrima, meus queridos, vai rolar do nosso rosto que não seja de felicidade, de alegria, de gratidão a Deus. Então, é importante nós deixarmos claro isso. Agora, tem algumas coisas que realmente nós não sabemos, né? Então, muitas pessoas chegam a afirmar, né? Por exemplo, que nós vamos comer no céu, que nós vamos crescer no céu, mas nós não sabemos.
Não sabemos, por exemplo, com que idade nós vamos ressuscitar. Por exemplo, uma pessoa morre aqui com 60 anos, ela vai ressuscitar, com a aparência de 60 anos? A Bíblia não fala. Onde a Bíblia não fala, a gente também não fala. A gente fica calado. É a melhor coisa. Não é? Então, meus queridos, é importante nós destacarmos isso. Algumas coisas nós só vamos... É mistério, né? Só vamos descobrir lá. Certo? Entretanto, é importante entendermos, meus queridos, e sabermos que a ressurreição que nos está prometida na palavra de Deus pelo próprio Cristo é algo maravilhoso que deve nos encorajar, que deve nos motivar a continuarmos combatendo um bom combate aqui nesta vida, durante os dias que nos restam da nossa peregrinação. É importante agora sabermos que na ressurreição estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, com os nossos irmãos em Cristo, de todas as épocas, a igreja triunfante, a igreja gloriosa, em um novo mundo criado pelo próprio Deus, preparado por Cristo para habitarmos com Ele, onde o pecado, onde a dor, a tristeza, o sofrimento jamais vai entrar. Certo? E esse é o final feliz que o nosso Deus reservou para aqueles que o amam. Então, queridos, essas verdades, elas precisam ser entendidas por nós, precisamos refletir nelas. Caso você esteja ouvindo essa mensagem, você ainda não se arrependeu, não se voltou para Cristo, não entregou sua vida a Cristo, saiba que tudo o que a palavra de Deus fala a respeito do inferno, a respeito do destino eterno dos ímpios, é a mais pura verdade. Eu disse na aula passada que durante o seu ministério terreno, Cristo falou mais do inferno do que dos céus, justamente para alertar os homens e as mulheres, para que não fossem para aquele local de tormento, para que se arrependessem enquanto há tempo, para que crescem nele, pois ele veio aqui a este mundo com uma missão, de resgatar pecadores, de livrá-los do sofrimento e da ira eterna que está reservada para todos aqueles que não se arrependerem, não crerem nele. Então, que você possa se arrepender, que você possa crer, que você possa buscar o quanto antes refúgio em Deus, pois já há um dia marcado para o derramamento da ira de Deus. E esse derramamento não vai durar somente um dia, vai ser por toda a eternidade. Mas também, queridos, isso traz implicações para nós que servimos ao Senhor Deus. E quando nós estudamos essa doutrina, ela deve despertar em nós alegria, gratidão a Deus. Ela deve servir para mim e para você como um encorajamento para que a gente possa pregar o Evangelho para outras pessoas. Usar aquilo que estiver ao nosso alcance para propagar a palavra de Deus. Sermos um cooperador do Evangelho, para que mais e mais vidas possam ser salvas por Cristo, possam fazer parte desse povo que vai experimentar essa realidade gloriosa e não o horror, a desonra e o castigo eterno. Queridos, que nós possamos refletir sobre essas verdades, guardá-las em nosso coração e sempre entender quais são as implicações delas para as nossas vidas hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.